Remember, them people of Israel, the Bible said after he called the people out and saved them out of Egypt, he destroyed them because they didn't follow the message. See? Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia disse que, depois que ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, ele os destruiu, porque eles não seguiram a mensagem. Vê? They eat manna out of heaven. Eles comeram maná do céu. They eat manna that God rained on the earth for them to eat. And stood in the presence of the messenger and seen the pillar of fire and heard the voice of God and seen it confirmed. Eles comeram maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permaneceram na presença do mensageiro e viram a coluna de fogo. E ouviram a voz de Deus e a viram ser confirmada. Then because they wanted to believe Korah, they can be more holy man. E então, porque eles quiseram crer em Coré, pode haver mais homens santos. They can be this, that, or the other. We got to be holy too. We got to do all this, all the people's holy. Pode haver isto, isso e aquilo. Nós também temos de ser santos. Nós temos de fazer tudo isto. Todo o povo é santo. God said, separate yourself from Korah. Get away from there. Deus disse, separa-te deles. Foge dali. Moses said, all's on the Lord's side, come with me. That's right. Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor, venham comigo. Isso mesmo, vê. And he just opened up the earth and swallowed them up. E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. Vê? They were good people too. Sure they were. They were fine people. Yes. But that didn't do it. Eles também eram boas pessoas. Seguramente que eram. Eles eram ótimas pessoas. Sim, Senhor. Mas isso não bastou. Not all that says, Lord, Lord, but the one that doeth the will of my Father. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Not he that starts, it's he that finishes. Não aquele que começa, é aquele que termina. There's no shortcuts. You're disqualified at the end of the race. Porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim da corrida. No shortcuts. You must come just the way the Scripture said. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura disse. If it says, repent and be baptized in the name of Jesus Christ, you shall receive the gift of the Holy Ghost, there's no shortcut. Shaking hands, joining church or denomination. Se ela diz, arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, não há atalho, aperto de mão, unir-se à igreja ou denominação. You come that way. Você venha por esse caminho. Except you die to yourself and be born of the Spirit of God, you're lost. A menos que você morra para si mesmo e nasça do Espírito de Deus, você está perdido. That's all. There's no shortcuts. Isso é tudo. Não há atalhos. You say, well, I belong to church. I know that's good. Você diz, bem, eu pertenço à igreja. Eu sei, isso é bom. My mother, I don't doubt that. But this is you I'm talking to. Bem, minha mãe, eu não duvido disso. Porém, é com você que eu estou falando. Está vendo? You got to come that way because there's no shortcuts. You're disqualified at the judgment. Você tem de vir por esse caminho, porque não há atalhos. Você é desqualificado no juízo. You come the one way. Você vem pelo único caminho. There's only one way, and Christ is that way. Há somente um caminho, e Cristo é esse caminho. And Christ is the Word that lives in you, that verifies everything that He promised in its season. E Cristo é a palavra que vive em você, que confirma tudo o que Ele prometeu em seu tempo. Estão vendo? Did you get that? Vocês entenderam isso? All right. Muito bem. Notice. Now, some say these people are good. Sure, I don't say they're not good people. Notem agora. Alguém diz, estas pessoas são boas. Seguramente. Eu não digo que elas não sejam boas pessoas. I don't say Saint Cecilia and all them wasn't good women. So was my mother. But I sure don't pray to her. Eu não digo que Santa Cecília e todas aquelas não fossem boas mulheres. Assim foi minha mãe. Mas seguramente eu não oro a ela. Certamente que não. I've seen lots of good people. But they're not goddess, they're women. Man. Certamente, eu tenho visto muitas boas pessoas. Mas elas não são deusas, elas são mulheres, homens. There's only one mediator between God and man. Há somente um mediador entre Deus e o homem. And why would a man, a Pentecostal world man,
that circular letter that Brother Duplessis, our precious brother, has got circular. Então, por quê? Por que faria um homem, um pentecostal, homem mundial, essa carta circular que o irmão Duplessis, nosso precioso irmão, tem circulado? Maybe some of you's got it. Talvez alguns de vocês a tenham. Yeah, you got it. In the Ecumenical Council, by the side of the Pope, and said it was very spiritual. Colocaram, sim, vocês a receberam, no concílio ecumênico ao lado do Papa e disse, foi muito espiritual. That's discernment of spirit, isn't it? Isso é discernimento de espírito, não é? Oh, the Spirit of the Lord was there. Very spiritual. Oh, o Espírito do Senhor estava ali, muito espiritual. There you are. Aí está. Why? Because it's an opportunity to unite the Protestants and that together, which we have fought for years, and the Bible stood for and told us that would come. Por quê? Porque é uma oportunidade de unir os protestantes, e isso juntamente, pela qual nós temos lutado por anos, e a Bíblia tem defendido e nos dito que viria. And one of our greatest leaders comes right in and said, that's right. That's what we do. And the whole Protestant church is falling for it. Um de nossos maiores líderes entra, disse, isso mesmo, é isso que nós fazemos. E toda a igreja protestante está se deixando enganar por isto. Just exactly, if you look up there, thus saith the Lord. E precisamente, se você procurar ali, assim diz o Senhor. First the Word said it. Then the Spirit of the Lord said in 1933 that told all these other things about the nations going to war and how the machines would be and everything like that, said that's exactly what would happen at the end. Primeiro a palavra o disse. Então o Espírito do Senhor disse em 1933 que disse todas estas outras coisas sobre as nações entrando em guerra e como as máquinas seriam e tudo dessa forma. Disse que é exatamente isto que aconteceria no fim. And here it is. It's never failed. E aqui está. Jamais falhou. And here we see it shaping up. E assim nós vemos tomando forma. You remember my sermon on Jezebel religion not long ago? Vocês se lembram do meu sermão sobre religião de Jezabel há pouco tempo? You remember Elisha coming down the road that morning to tell him that I preached on that? See? Vocês se lembram de Eliseu descendo a estrada naquela manhã para falar a eles? Isso, eu preguei sobre isso, vê? How I predicted then that the time would come and this ecumenical council would finally become the mark of the beast because it would unite with the beast. E como eu predisse então que viria o tempo quando este concílio ecumênico finalmente se tornaria a marca da besta, porque ele se uniria com a besta. It's doing it. In my age, I've lived to see it. Está se unindo. Em minha era, eu tenho vivido para ver isto. And here the Protestants by the millions fall for it. E aqui os protestantes aos milhões se deixam enganar por isto. Why? That's what they're looking for. Por quê? É isso que eles estão buscando.